Agora sim a gente volta para o tema inicial, que é em relação aos preços da soja. E eu conversava, vou já convidar o Ronaldo Fernandes para estar aqui com a gente, pode colocar o Ronaldo na tela comigo. Ronaldo estava falando aqui que logo após o dia 2 de abril, nós tivemos um cenário, né, de mudanças na questão de comercialização, de negociação com soja. Isso fez com que, em algum momento, a gente tivesse um grande volume de soja vendida por parte do produtor brasileiro, mesmo sabendo que a China já estaria concentrada mesmo no Brasil, afinal, é o Brasil que tem soja e não os Estados Unidos. E os preços foram muito interessantes para o sojicultor aqui no Brasil, preços mais altos, referência nos portos. Só que esses preços começaram a arrefecer, a declinar. O que está acontecendo neste mercado, Ronaldo? E ainda a gente pode ver realmente um cenário positivo de oportunidades no segundo semestre? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado. O ponto principal é esse que você acabou de colocar. A China já estaria comprando soja do Brasil, é o nosso momento de venda, né? Independente de tarifa, independente do dia da libertação que o Trump chamou. O chinês estava muito desabastecido, e a gente viu o reflexo disso na balança comercial chinesa. Foi um primeiro trimestre muito ruim de importação da China. A China colocou pouquíssima soja no seu mercado interno. No entanto, o que a gente espera é que o segundo trimestre, a partir de abril, maio, seja bem diferente. A China já apresente um volume importado muito maior, podendo até ser uma importação recorde. E a gente vai ter dois efeitos. O primeiro efeito do mercado entendendo, poxa, a China comprou bastante, hein? Muita soja para demanda, para o consumo. E o segundo efeito é o entendimento. Poxa, a China comprou bastante. Não é só que ela está consumindo bem. O mercado dela já está abastecido. Ela tinha o mercado desabastecido e agora ela começa já a ter uma oferta maior no seu mercado interno. Isso vai nos preços internos da China, a Bolsa de Dalian vai sentir, e o nosso prêmio tende a sentir também. Então a gente tem um mercado, todo mundo acreditando que o Brasil já estava surfando a onda do tarifaço do Trump, mas tem isso, claro, a gente não pode ignorar, mas com um efeito bem menor do que o mercado comum, Fabiano, o mercado de oferta e demanda mesmo. Chinês colocou soja para dentro, não tem mais aquele. É o que a gente costuma dizer assim, encheu a barriga. Começou a encher a barriga e a gente vai ver isso a partir de abril, maio, quando a China divulgar os seus balanços comerciais. Então, agora, o que a gente tem visto é muito mais um movimento de resistência dos preços. Já era para a gente ter um preço declinado, já era para ter uma desvalorização desde fevereiro, é natural a gente ver os preços começarem a cair. Eles não caíram porque o chinês estava precisando, estava desabastecido. É importante esse entendimento para a gente saber de tendência. Espera aí, não está caindo quer dizer que vai vir uma tendência de alta? Não é essa a leitura que a gente faz. Não está caindo porque estava resistindo a uma tendência de queda. E agora, com o mercado chinês abastecido, a gente acha dificuldade desses preços continuarem se mantendo. Olhando para o segundo semestre, tem uma conta fácil da gente ver o que esperar para o mercado, que é a conta de paridade. A gente tem Chicago acima de 10, a gente tem um prêmio para segundo semestre, vamos colocar ali agosto, setembro, perto de 100, acima de 90, e quando a gente olha para um dólar distante, a gente pode fazer uma conta de um dólar perto de 6. E aí a gente tem preço no Porto na casa de 143, 144. Então, olha só, a pergunta que eu faço para quem está acompanhando a gente: você acredita que o Chicago vai se manter acima de 10 depois da colheita americana? Os nossos prêmios vão se manter acima de 100, perto de 100, com a China já abastecida? E um dólar de R$ 6 não é um dólar barato, é um dólar caro. E mesmo assim, é soja no Porto na casa de 140. 140 no Porto é perto do que a gente tem agora. Vale a pena carregar essa soja para segundo semestre para vender perto do preço que a gente tem hoje? E o custo do carrego disso? A gente viu em muitos anos, 2023 foi assim, 2024 foi assim. Quem vendeu soja no segundo semestre, pelo carrego, vendeu pior do que quem vendeu no primeiro semestre, mesmo vendendo um pouco mais barato. Porque quando você faz a conta, não valia a pena carregar essa soja. Tem a questão tarifária, China e os Estados Unidos. O mercado não está colocando um prêmio à altura do conflito.
porque o mercado não sabe, nem mesmo o Trump e o Xi Jinping sabem o que é que vai virar desse conflito. A gente tinha aí a tarifa para os navios, que o Trump falava em multar em até 1,5 milhão navio da China que atracasse nos portos americanos. Ele mesmo já voltou atrás com isso, agora está dizendo que navio que chegar lá vai ser tarifado só o navio que for para descarregar. Navio que for carregar não vai ter tarifa nenhuma. E muito diferente de 1,5 milhão. Agora ele fala em 50 dólares por tonelada descarregada, ou 200 dólares por container descarregada. Bem diferente do 1,5 milhão. Ah, isso pode subir um pouco o frete, isso pode subir um pouco os seguros, mas a gente está falando de navio que chega para desembarcar nos Estados Unidos. Navio que for lá carregar soja não vai ter tarifa nenhuma, pelo menos é o que está sendo colocado agora. Então a gente, mesmo na guerra tarifária, não tem um cenário muito favorável para o Brasil. Vamos criar uma imaginação aqui. O Trump tinha anunciado aqueles tarifaços, chegou a 145%, mas aí no final de semana ele falou o seguinte: olha, eu vou tarifar só alguns produtos. Eu estou precisando de produtos eletrônicos, peças de carro. O próprio Elon Musk reclamou para o Trump porque, embora a Tesla fabrique nos Estados Unidos, as peças vêm do Canadá, vêm da China. E ele foi lá e tirou esses produtos das tarifas, que são produtos que os Estados Unidos precisam comprar, deixou fora de tarifa. A China pode fazer a mesma coisa. Vou tarifar os Estados Unidos, mas os produtos que eu preciso eu vou deixar fora da tarifa. Faz sentido isso. E ela poderia deixar a soja fora. Então a guerra ela não está criando a atmosfera de benefício da forma que a gente imaginava, que o mercado imaginava que poderia criar, pelas decisões que esses políticos estão entregando agora. Então hoje a gente ainda vive um cenário favorável de preço, mas não é isso que se desenha a longo prazo, Fabiano. Para encerrarmos, nós temos alguns minutos, temos 2 minutos aqui, segundo a produção. Olha só, eu estava bastante preocupado com o fator dólar, principalmente na formação de preço aqui no Brasil, mas também a soja em Chicago. Né? Aquilo que acontece sempre, na verdade, né? A colheita veio, você acabou de dizer, isso deve trazer uma pressão negativa para essa operação. Pensando nesse produtor brasileiro que já vendeu bastante soja, você recomenda, fechando um bom preço ou tendo uma boa precificação, comercializar? Indo bem direto ao ponto, eu acredito que é um bom momento para comercializando. Eu nunca falo para desfazer de tudo, porque a gente está falando de uma guerra que os políticos não sabem o que vai acontecer. Mas olha um ponto interessante que você falou do dólar. Os Estados Unidos têm uma dívida pública mais de 30 trilhões. É muito dinheiro a dívida e muito pesada a dívida para o americano. Seria muito interessante para o Trump desvalorizar sua moeda. Quanto mais barato o câmbio pro americano, é melhor para ele pagar essa dívida, porque ele fez essa dívida lá atrás a $1 X, se o dólar tiver mais barato, alivia um pouco. Então nos leva a acreditar que é esse caminho que ele vai tomar, porque é lógico dentro da economia e ele pode querer seguir nesse processo. Ele está pressionando o Jerome Powell para reduzir juros. Todos os caminhos indicam que os Estados Unidos quer articular um dólar mais barato. E isso faz com que a gente também perca espaço. E quanto mais alto o dólar, mais valorizada é a nossa soja, porque deprecia o valor da nossa moeda. Então, eu acredito que a gente está no momento de melhorar a média. Quem já vendeu um pouco lá atrás, quem quer especular e levar a soja um pouco mais para frente, eu entendo que não é o bom momento para levar um grande volume. Levaria menos aquele que quer levar a soja para o segundo semestre e aproveitaria agora para ir melhorando a média, continuando a comercializar, Fabiano.